Oi, pessoal. Então, hoje eu vou começar o módulo 3, onde eu vou falar dos sistemas discretos. Essa aqui é a videoaula 9, a parte 1 do módulo 3. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui apresentando a modelagem, tá, de sistemas discretos. Na verdade, essa mesma modelagem desse oscilador aqui de 2 graus de liberdade eu apresentei em detalhes na videoaula 2. Tá? Então, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Mas para recapitular. Se tiver dúvida, é só voltar lá na videoaula 2, tá bom? Então, aqui, né, para obter a equação do movimento, então, apresento aqui o diagrama de corpo livre, né? Eu faço sempre a mesma metodologia de modelagem. Então, aqui, né, pego os dois corpos, o corpo de massa M1 de corpo de massa M2 e boto as forças que estão, né, as forças aplicadas nesses dois corpos. As forças aqui desses dois elementos aqui, desse elemento elástico aqui de coeficiente K2 e da força dissipativa viscosa aqui desse elemento de coeficiente C2, né? Essas forças elas são iguais, né, nesses dois corpos, apenas em sentidos opostos, né? Ação e reação. Enfim, não vou falar em mais detalhes aqui dessas forças, porque tem lá na videoaula 2, tá bom? Então, aqui, né, primeiro fazendo o somatório das forças que atuam, né, nesse corpo aqui de massa M1. Então, aqui está o somatório das forças, é igual a massa dele vezes a aceleração dele, dois pontos. E faço a mesma coisa agora para esse segundo corpo. Somatório das forças que atuam nesse segundo corpo é igual a massa vezes a aceleração desse segundo corpo, tá? Aqui, vou só reescrever, né? Então, coloquei aqui para esquerda todo mundo, né, todos os termos que dependem, né, dos deslocamentos, velocidades e acelerações, e para a direita os forçamentos externos. Tudo bem? Então aqui foi o que a gente já obteve, né? Esse aqui é o sistema e aí são as equações do movimento. Né? Então, sistemas de 2 graus de liberdade, duas equações do movimento. E a gente pode escrever também na forma matricial. Né? Então, aqui a gente tem matriz de inércia, matriz de dissipação, matriz de rigidez, né? Os vetores aí de deslocamento, velocidade e aceleração, e aqui o vetor de força, né? Onde a gente tem os forçamentos externos. Essa mesma equação a gente pode ver aqui agora usando notação indicial, tá? Essas duas equações elas são iguais, tá? Aqui eu só estou na notação inicial. Como aqui a gente tem um sistema de 2 graus de liberdade, né? Então as matrizes, né? Elas são 2 por 2 e os vetores são 2 por 1, tá? E essa notação, essa equação equivale a essa de cima, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, depois fala que a gente pode olhar com mais calma essa notação inicial. Essa aqui são as matrizes, né? Então, recapitulando do que a gente fez lá na videoaula 2, né? Essa primeira equação aqui, né, do movimento, ela vai dar origem a todos esses primeiros termos aqui, das minhas matrizes do forçamento externo. Então, na matriz de massa, a gente vai ver quem são os termos que multiplicam as acelerações. Na matriz, né, de dissipação, a gente vai ver, né, na primeira equação aqui, né, a primeira linha, né, os termos que multiplicam as velocidades, e aqui, né, na rigidez, os termos, né, que multiplicam os deslocamentos, tá? Então, aqui, na primeira equação, isso aqui multiplica o 1, 2 pontos, eu não tenho termo, né, em 1, 2, 2 pontos, aqui multiplica o 1 ponto, o 2 ponto, aqui multiplica o 1 e o 2 na primeira equação, forçamento externo F1, né? Aí faz a mesma coisa agora olhando a segunda equação e compõe as segundas a linha 2, tá bom? Seja da matriz ou do vetor, das matrizes ou do vetor. E aqui a gente pode ver, né, que as matrizes elas são simétricas, né? Matriz de inércia, de rigidez e de dissipação viscosa. Isso não acontece, né, em todas as situações, tem algumas particularidades que não, algumas situações em que isso não acontece, tá bom? Mas a maioria dos casos que a gente vai tratar, né, se não todos, né, talvez todos os casos, né, eles vão recair nessa situação aqui dessas matrizes serem simétricas. Agora aqui, né, eu acabei de apresentar um sistema de 2 graus de liberdade, aqui a gente tem um sistema de n graus de liberdade naquela mesma montagem, né? Então a gente vai ter equações aqui, matrizes também simétricas, né? A matriz de inércia vai continuar sendo uma matriz diagonal, né? E tem as matrizes de rigidez e de dissipação aqui simétricas, tá? Então é um sistema parecido com o anterior, com mais graus de liberdade. Então as matrizes elas vão seguir,
né, a mesma estrutura, tá? A gente pode pensar agora, né, eu estou apresentando aqui um sistema de 3 graus de liberdade. Na verdade, esse sistema de 3 graus de liberdade, a gente pode pegar até a equação anterior, né, de n graus de liberdade para 3 graus de liberdade, e os termos que a gente não tem, a gente zera. Né? Então, lá eu poderia pensar, né, aqui que o K1 é 0, aqui eu tenho o K2, tenho o K3 e o K4 é 0, tá? E não tem os termos de dissipação. Tá? Então, eu poderia pegar direto de lá, tá bom? Da outra equação. Mas, enfim, eu posso também fazer aqui o diagrama de corpo livre, né? Então, pego o diagrama de corpo livre e vejo as forças que estão atuando. Então, o mesmo elemento, a gente vai ter a mesma força de restituição, né, aqui nesses dois corpos, apenas em sentidos opostos. E aqui é a mesma coisa, né? Para esse elemento aqui, tem a mesma força de restituição nesses dois corpos, apenas em sentidos opostos. Então, agora, eu vou fazer aqui, né, para cada um desses corpos, fazer somatório das forças que atuam, vai ser igual a massa vezes a aceleração desse corpo, tá? Então, aqui, para o primeiro corpo, para esse primeiro corpo aqui de deslocamento 1, essa aqui vai ser, né, a equação associada. Tenho a equação agora para o segundo corpo e, por último, a equação, né, para o terceiro corpo. Sistema de 3 graus de liberdade, eu vou ter 3 equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, que descrevem o problema. Aqui, né, escrevendo agora na forma matricial, nota que eu não tenho agora, né, a matriz de dissipação, porque esse sistema ele não é dissipativo, né, não tem dissipação de energia nele. Aqui eu tenho a matriz de inércia e aqui tá a matriz de rigidez. Então, continuando, né, eu deixo aqui um exercício, tá, para vocês obterem as equações do movimento. Né? Essa aqui é uma situação que eu não vou ter uma matriz de inércia diagonal, né, então só para vocês verem, para não ficar, né, uma situação diferente, tudo bem? Então, aqui esse aqui é um oscilador, né, parecido com o que a gente vem trabalhando, e agora acoplei aqui um pêndulo, tá? Eu sugiro para resolver esse problema aqui, para equacionar, né, para fazer a modelagem desse sistema, eu sugiro a abordagem lagrangiana, né, que nessa situação eu acho que fica mais fácil, tá? Então, uma dica aí é escrever quem é o vetor posição, tá, dessa massa aqui, minúscula, que a partir desse vetor posição, então, vocês vão ter o vetor velocidade, e aí, de posse, né, do vetor dessas quantidades, fica fácil de escrever energia potencial gravitacional e também energia cinética desse corpo aqui, tá bom? E aí, depois eu disponibilizo a resolução. Bom, então aqui, né, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar agora das frequências e modos naturais dos sistemas, né, discretos. Então, lá em sistema de 1 grau de liberdade, a gente tinha a frequência natural, né, que era a frequência de vibração livre de um sistema não amortecido. Agora, a gente vai ter mais frequências naturais, de acordo com o número de graus de liberdade do sistema. Então, se eu tenho N graus de liberdade, a gente vai ter N frequências naturais. E para cada frequência natural, a gente tem um modo de vibrar associado, que dá a característica espacial, tá? Então, aqui agora, eu vou apresentar aqui, eu vou sair um pouco dessa apresentação, tá bom? Para falar dessas frequências desses modos naturais, tá? Então, eu optei para fazer aqui, né? Vamos ver se vai ficar bom. Então, né, como eu falei, as frequências e os modos naturais, né? Então, lá do que a gente viu de definição de 1 grau de liberdade, né, as frequências naturais, o quê? Vibração livre, ou seja, ausência de forçamento externo não amortecido, tá? Então, aqui, né, eu coloquei a equação do movimento do sistema livre não amortecido. Ah, e se eu tiver um sistema que tem uma dissipação de energia e que é excitado, tem uma excitação externa? Não tem problema, o que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar o forçamento externo, e vou desconsiderar a dissipação de energia e vou escrever essa equação aqui, que é o quê? Vibração de sistemas livres não amortecido. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou adotar uma solução separável. Então, eu quero o quê? Eu vou pegar o meu U, tá? E vou separar ele em duas parcelas. Uma parcela, vou botar aqui um U maiúsculo, que vai ser, que traz as características espaciais da minha resposta, e um G aqui,
que traz as características temporais, tá? Então, esse G aqui é um G de T. Então, aqui eu tenho, né, esse G de T, ele carrega apenas as características temporais. E esse U aqui, esse vetor, ele carrega as características espaciais. Então, quando eu considero, eu faço essa consideração, o que eu estou dizendo? Que todos os meus deslocamentos, eles têm a mesma característica temporal. Porque o G de T, né, o G de T aqui, tá vendo? Ele está multiplicando, né, todos os meus componentes, né? Todos os componentes desse vetor espacial. Então, eu estou falando que eu tenho um movimento sincronizado. Tá? Todos os as minhas coordenadas, né, os meus deslocamentos, elas vão responder com no mesmo tempo, tá? Então, o que muda? Eu tô falando, para qualquer instante de tempo que eu olhe para a minha resposta, né, eu olho o meu sistema, eu tenho a mesma característica espacial. O que muda? O que muda é só a amplitude de movimento, tá? Então, eu tenho a mesma característica espacial, porque eu tenho um movimento sincronizado, apenas com a variação das amplitudes, tá? Então, eu posso pensar, por exemplo, se a gente pensa na vibração de uma corda, né? A vibração de uma corda aqui, né? No primeiro modo, né? Já adiantando. Então, a corda está aqui. Qualquer instante de tempo que eu olhe, eu vou ter a corda nesse mesmo formato. Então, vou colocar aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma vibração de uma corda, então eu tenho essa característica espacial, tá? Então, o que vai mudar? Eu posso estar aqui, eu posso ter uma amplitude aqui um pouco maior, ou ainda, né, maior ainda. Isso aqui, essa corda pode estar até aqui para baixo, tá? Mas se eu olho, por exemplo, nessa posição aqui, né, se eu pego um determinado... Então, é claro que aqui eu estou falando de sistema discreto, né? Então, seria, por exemplo, então eu tenho um deslocamento de cada, né, ponto desse aqui. Então, se eu olhar o mesmo ponto, né? Então, aqui eu estou olhando a configuração, tá, da minha corda, né, em dois instantes de tempo distintos, né? Eu tenho essa mesma forma. Se eu olho a relação de deslocamento, por exemplo, desse ponto aqui para esse ponto aqui, vai ser a mesma desse ponto aqui para esse ponto aqui. A mesma coisa vai acontecer se eu olhar nessa outra configuração aqui, tá vendo? Tá? Então, quando a gente faz faz essa consideração de solução separável, né, o que eu estou falando é que eu vou ter sempre a mesma característica espacial de resposta, né? E a única coisa que pode mudar é o quê? A minha amplitude, tá? E, né, a característica temporal, ela é igual, né, para todos, né, esses pontos aqui, né, no caso desse exemplo da corda. Tudo bem? Então, quando a gente faz essa consideração de solução separável, é isso que a gente está falando fisicamente, tá? Essa aqui a gente está considerando, né, um movimento sincronizado. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? A gente fez essa consideração e eu vou substituir, então, essa solução separável na equação de cima, tá? Então, eu vou substituir naquela equação ali de cima, tá? Vou numerar ela aqui. Então, essa aqui é a minha equação 1. Tá bom? Então, essa aqui é a equação 1. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho M, né? Minha matriz é M. Meu vetor aceleração, como é que eu vou obter ele? Basta eu derivar duas vezes ali o meu deslocamento, né? Aqui. Isso aqui não depende do tempo, né? Então, é uma constante quando eu derivo. Então, aqui eu vou ter o vetor, o maiúsculo, né? E aqui eu vou ter, então, G dois pontos. Eu não vou colocar aqui entre parênteses T, tá? É em função de T, mas só para ficar mais leve a nomenclatura aqui.
Agora aqui eu vou ter mais K, né? E aí aqui vai aparecer o U vezes o G. Isso aqui é igual a zero, tá? Então, é só substituir essa solução separável aqui, ali na equação de cima. O que eu vou fazer agora? O meu objetivo é colocar de um lado quem depende do espaço e do outro lado quem depende do tempo. Separar esses termos. Mas o que está acontecendo aqui? Nota que isso aqui é uma matriz N por N, né, onde N é número de graus de liberdade do sistema. Aqui, né, é um vetor N por 1. Aqui N por N, aqui N por 1. Então, o que acontece? Se eu fizer essa operação aqui, né, uma matriz N por N por um vetor N por 1, né, eu tenho um vetor N por 1. Então, isso aqui é um vetor N por 1. E isso aqui, o KU, também é um vetor N por 1. Então, eu não consigo separar, né, nessa notação aqui, eu não consigo separar de um lado quem é do espaço e do tempo, né, porque eu teria que dividir, né, eu teria que pegar e dividir todo mundo por K vezes U, mas isso aqui é um vetor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação de forma que aqui apareça um escalar, tá? Eu vou pré-multiplicar essa equação aqui de cima. Vou botar aqui, pré-multiplicando eu vou multiplicar por U transposto, tá? Quando a gente fizer essa operação, a gente vai ter um escalar, tudo bem? Que aí aqui eu vou ter U transposto vezes a matriz M vezes o U. Aqui eu vou ter o G dos pontos, mais U transposto vezes o K vezes o U. Isso aqui multiplica o G, igual a zero. Então, agora, né, aqui, quando eu fizer essa operação, eu vou ter um vetor N por 1, e esse aqui é um vetor 1 por N. Então, aqui eu vou ter um escalar, tá? Então, fazendo isso, deixa eu chegar pra cá também. Né? Fazendo isso aqui, né, eu consigo, então, separar essas quantidades. Então, agora eu vou dividir, tá? Vou separar. Então, aqui, eu vou pegar aqui, eu tenho o transposto, vezes a matriz K, né, matriz de rigidez, vezes o U. Aí, eu vou passar o termo aqui dividindo. Então, aqui eu vou ter o transposto, M, e aqui eu vou ter o U. Isso aqui, né, o que vai ser igual a quanto? Vai ser igual G dois pontos sobre G, tá? Menos, né, desculpa. Menos. Então, só passei para o outro lado e dividi. Então, o que acontece? Nota que esse termo aqui da esquerda, tá? Esse termo da esquerda, ele só tem carrega característica espacial, ele não depende do tempo. Esse termo da direita é o contrário, ele só carrega as características temporais, ele só depende do tempo. Então, isso aqui vai ser igual, isso aqui vai ter que ser igual a uma quantidade que não dependa do tempo, porque se depender do tempo, esse termo aqui não seria atendido, né? Essa parcela não seria atendida. E também não pode ter uma característica espacial, porque se eu tiver uma característica espacial, esse termo aqui não consegue atender. Então, isso aqui tem que ser uma constante, tá? Eu vou chamar essa constante aqui de lambda, tá? Ou também ômega ao quadrado, onde esse ômega aqui vão ser as frequências naturais, tudo bem? Então, essa aqui é a conclusão que a gente chega, né, quando a gente faz essa consideração da solução separada, tudo bem? E aí, né, eu só queria ressaltar aqui, né, uma questão. Quando a gente considera essa solução separável, ou aqui eu não estou falando numa resposta no tempo, né? Eu não estou pegando um sistema discreto e estou vendo como ele vai responder ao longo do tempo, meu deslocamento no tempo. Eu estou vendo situações especiais, né, que é a minha solução modal. Aqui, por enquanto, a gente só está vendo quem são as frequências e os modos naturais do sistema,
Tudo bem? Eu ainda não estou vendo como é que vai ser a resposta no tempo do meu sistema para uma determinada condição inicial ou estação, tá? Nesse ponto aqui, quando a gente faz essa solução separável, considera esse movimento sincronizado, isso aqui é válido para cálculo de frequências e modos naturais, que é quando esse movimento sincronizado acontece, tá bom? Então, agora, vou voltar pro Power falar, né, para apresentação, vamos lá. Calma aí. Então, então, né, aqui eu vou retomar um pouquinho do que eu acabei de falar, para fazer uma anotação um pouquinho diferente. Então, aqui eu tenho o sistema livre não amortecido, consideraria a separação, né, de variáveis que eu acabei de falar, volto na equação do movimento, e aí aqui eu só vou apresentar agora na anotação inicial, que seria alternativo, tá? Então, posso fazer, né, da forma com que eu apresentei, acabei de fazer, né, ali na mão, ou eu posso fazer também usando notação inicial igual tá aqui, tá? Com a notação inicial, o que acontece? A gente consegue, né, aqui, separar. Eu consigo dividir direto, porque aqui eu estou com uma notação inicial, tem o termo a termo. Então, aqui eu não estou trabalhando com vetor, igual eu tinha antes, e o vetor eu não conseguia dividir, tá bom? Então, aqui, né, a gente chega na mesma conclusão, né, que é característica espacial, temporal. Para isso aqui ser válido, isso aqui tem que ser igual a uma constante, né? E essa constante, lambda, ou ômega ao quadrado, tá bom? E aí, só um comentário que eu não fiz quando eu estava desenvolvendo da outra forma, né? Ah, por que eu pré-multipliquei pelo U transposto, né? Então, lá apareceu o transposto MU, o transposto K vezes o U, né? A gente vai ver mais pra frente que essa quantidade vai voltar a aparecer, tá? Então, não foi uma coisa assim que eu tirei ali, vou só pré-multiplicar ali para aparecer um escalar e eu conseguir fazer a divisão. Não, essa quantidade, né? Esse U transposto MU, né, ou com o K, vai aparecer, né, mais para frente até dessa videoaula e na videoaula seguinte até com mais frequência, tá bom? Então, vamos lá. Né? Quando a gente faz essa separação, deixa eu só voltar aqui, né, para ficar claro, né? Então, aqui, né, eu tenho duas equações. Eu posso escrever uma equação que só envolve o tempo e uma que só envolve o espaço, tá? Então, essas são as equações que a gente obtém. Essa aqui, que só envolve o tempo, e essa que só envolve o espaço. Então, a gente vai resolver as duas para ver, né, para ver como o sistema se comporta no tempo, né, esse G de T, e como ele se comporta no espaço, né, que é esse vetor U maiúsculo, tá? Então, no tempo, quem é essa equação? Essa equação aqui é a mesma equação que a gente tinha lá do sistema livre não amortecido, né? Que a resposta era uma solução harmônica, é a mesma EDO. A mesma EDO tem a mesma solução, né? Então, o que eu estou falando aqui? Olha, o meu comportamento temporal, ele é harmônico, tá? Então, todos os meus deslocamentos, né, do sistema discreto, né, todos eles vão responder harmonicamente na mesma frequência. Tudo bem? E se eu olhar agora para outra equação? Essa outra equação aqui, né, do espaço, né, no espaço, ela é um problema de autovalores e autovetores. E é isso que a gente vai resolver agora, tá? Ver a resolução desse problema de autovalores e autovetores. Tá? Então, eu posso escrever a mesma equação anterior, e aqui estou escrevendo em termos de lambda, lembra? Lambda é igual a ômega ao quadrado. Então, eu posso escrever ou dessa forma, ou dessa forma aqui, tudo bem? Então, qual a solução? Eu posso falar que esse meu vetor U, ele é zero, ele é nulo, né? Mas o que isso significa fisicamente? Significa, matematicamente é uma solução, mas fisicamente significa que o sistema está parado, né? Na posição de equilíbrio. Então, não é uma solução não é a solução física que a gente está buscando. Então, que seria a solução trivial. A solução não trivial é qual? Então, a gente fazer esse determinante aqui ser nulo, né? Então, fazendo esse determinante ser nulo, isso aqui sempre vai acontecer. E aí, né, quando a gente fizer esse determinante ser nulo, a gente vai achar quem são os ômegas, que são as frequências naturais, né? Os autovalores desse problema são os lambdas, que é isso aqui, que tá aqui, né? Desculpa. E as frequências naturais, a partir do lambda, a gente tem a frequência natural, tá? Então, a frequência natural, tá, ela é a raiz, as frequências naturais são as raízes
dos autovalores. De posse dos autovalores, né, e das frequências naturais, a gente vai voltar nessa equação aqui, ou nessa, é a mesma equação, tá bom? E aí, eu vou fazer esse procedimento para cada frequência natural ou para cada autovalor. E aí, para obter quem? Quem são os autovetores, tá? Que é esse vetor U aqui. Então, esse aqui é o caminho da gente resolver, né, esse problema de autovalores e autovetores, que é como a gente vai obter as frequências dos modos naturais. Faço o determinante igual a zero, acho as frequências naturais. De posse dessas frequências naturais, eu vou substituir aqui nessa equação e obtenho os autovetores. Eu vou fazer esse procedimento aqui, ó, N vezes para cada uma das frequências naturais. Tá? Então, para a primeira frequência natural, vou substituir ela aqui e vou obter quem é o autovetor, né, quem é o modo associado. Para a segunda, vou fazer a mesma coisa para a terceira até a enésima, tá? Onde N é o número de graus de liberdade. Tá? Então, aqui um exemplo para entender, né, para visualizar melhor, né? Então, a ideia é obter as frequências e os modos naturais desse oscilador. Esse oscilador é o mesmo, né, que a gente modelou no início da aula, que é aquela mesma lá do vídeo aula 2, tá? Então, essa aqui é a equação do movimento, matriz de massa, matriz de rigidez. Aí, como é que a gente vai obter as frequências dos modos naturais? Tem que chegar aqui nessa equação, né? Então, faz a separação de variáveis. Eu considero que meu U minúsculo pode ser desmembrado numa característica espacial U maiúsculo, né, vezes o G, que é uma característica temporal, fazendo aquilo que a gente acabou, né, que eu acabei de mostrar, a gente tem essa equação, que é o que está aqui. O que tem aqui? Eu tenho a minha matriz K menos ômega ao quadrado vezes a matriz M. Como a matriz M é diagonal, nota que aqui só vai aparecer M1 na primeira equação e na segunda equação só vai aparecer M2, tá bom? Então, ali eu estou aplicando. Aí agora eu vou fazer o quê? O determinante de K menos ômega ao quadrado M igual a zero, que é o que está aqui. Em geral, a gente resolve isso aqui não para ômega ao quadrado, para ômega, tá usando o ômega ao quadrado, a gente usa o lambda. Por quê? Porque nota que aqui eu não tenho termos em ômega e ômega ao cubo, tá? Então fica mais fácil, né? Eu acho assim, resolver lambda e lambda ao quadrado e depois acha quem é o ômega. Mas enfim, é só uma questão de gosto. Nesse caso aqui, tá com ômega. Então, ali é só obter, então, é só a solução, né, daquela raiz, a gente vai ter, então, dois valores de ômega, tá bom? E aí, de posse desse valor de ômega, o ômega 1, vou voltar nessa equação aqui e tem quem é o ômega 1, e de posse do ômega 2, volta aqui para ter quem é o U2, tá? O segundo módulo, não sei se aqui eu falei errado, mas enfim. Né? Então, né, quem é essa notação aqui? Olha, esse aqui em cima está relacionado ao primeiro modo, tá? Então, deslocamento 1 do primeiro modo, deslocamento 2 do segundo modo, né? Então, seria aqui do primeiro corpo lá, do corpo de massa M1 do corpo de massa M2. E aqui, tá vendo? Esse 2 se refere ao segundo modo. Então, o deslocamento... aqui tá até errado. Aqui seria aqui é 1, tá? Então, aqui seria o deslocamento do corpo de massa M1 no segundo modo, o deslocamento do corpo de massa M2 no segundo modo, tá? E aí, vocês podem ver isso aqui com mais calma. Colocando um exercício agora com valores, tá bom? Um sistema parecido, mas só que o K3 é nulo, então pode usar exatamente a mesma matriz anterior, tá? Zerando o K3. Então, aqui é M1, M2, né? Matriz diagonal. Aqui aparece K1 mais K2, menos K2, menos K2 e aqui o K2, tá bom? Então, o polinômio característico vai vir o quê? Do determinante de K menos lambda M, que é o que está escrito aqui, e a gente vai ter esse polinômio característico, tá? Resolvendo aqui, a gente vai ter um lambda 1 igual a 2 e um lambda 2 igual a 4. Esse aqui são os autovalores, tá? Então, os autovalores do sistema são esses aqui. Quem são as frequências naturais? Basta extrair, né, a raiz dos autovalores. Então, a primeira frequência natural, 1,41 radianos por segundo, que é a raiz de 2, e a segunda frequência natural, raiz de 4, então 2 radianos por segundo, tá bom? E agora eu vou obter os modos.
Então, lembra, eu vou pegar, para cada frequência, eu tenho um modo associado. Então, eu vou pegar aqui a primeira frequência natural, ou o primeiro valor, alto valor associado a essa frequência natural, e vou substituir nessa equação. Então, aqui eu tenho o quê? K menos ômega ao quadrado m, ou menos lambda m, tá? Que multiplica 1 igual a 0. Lembra da notação? Aqui em cima, eu estou me referindo ao modo, então aqui eu estou falando do primeiro modo. Deslocamento aqui da massa M1, deslocamento aqui da massa M2. Ah, então aqui eu tenho duas equações. Aí eu poderia falar assim, eu tenho duas equações, duas incógnitas. Então, eu vou obter quem é o 1 e quem é o 2. Mas não é isso, na verdade, porque essas duas equações, elas não são, elas são linearmente dependentes. Lembra que a gente fez esse determinante aqui ser nulo? Se esse determinante é nulo, esse sistema é singular. Então, essa equação e essa é a mesma, né? Elas são linearmente dependentes. Eu só estou multiplicando por uma constante. Então, se eu pegar essa primeira equação aqui e dividir por menos 3, eu chego na segunda. Tá bom? Então, eu vou escolher a primeira equação ou a segunda para resolver. Tanto faz, porque elas vão dar para a gente a mesma informação. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Que o meu primeiro modo, tá? Vai ser quem? Eu vou ter uma proporção, tá? O meu corpo de massa M1, ele vai deslocar 1/3 do segundo corpo, do deslocamento do segundo corpo. Tudo bem? Porque se a gente isolar aqui o 1, quem vai ser o 1? Ele vai ser 1/3 de U2, certo? Então, aqui eu teria o 1 sobre o 2. Quem é o 1? O terço de U2, tá? Então, aqui já está usando essa informação. Então, o que eu estou falando? Que meu sistema, ele está em fase, tá? Esse modo, tá? Ele é um modo em fase. E o corpo de massa M2, ele anda 3 vezes mais do que o corpo de massa M1. Não era um oscilador aqui, ó, esse era um oscilador de 2 graus de liberdade, então vamos supor, esse aqui é o massa M1, esse aqui é o massa M2, tá? Então, o que vai acontecer nesse modo? Eles andam para o mesmo lado, né, porque eles estão em fase, mas enquanto o massa M1 anda 1, o massa M2 anda 3, tá? Então, eles vão fazer o quê, ó? Deixa eu chegar. Esse aqui vai andar mais, tá vendo? Tô fazendo, tá? Então, esse aqui que é o modo. Eles estão oscilando em fase, mas o meu segundo corpo, ele anda 3 vezes o deslocamento do primeiro corpo. Quem é o segundo modo? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento considerando o valor do segundo autovetor ou da segunda frequência natural. Mais uma vez, vou ter duas equações que trazem para a gente a mesma informação, tá? E aí, né, daqui a gente obtém que a gente tem a mesma relação aqui, mas eles estão fora de fase, né? A mesma relação, como assim, né? Então, o segundo corpo, né, ele vai andar em valor absoluto 3 vezes mais do que o primeiro, mas eles estão fora de fase. Então, aqui, primeiro corpo, segundo corpo, tá? Então, eles estão fora de fase e o segundo não posso cruzar aqui, né? E o segundo, ele anda mais do que o primeiro, certo? Tá? Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Nota que o segundo, ele tá andando 3 vezes mais aqui, não tá, mas ele tá mais, né? E eles estão fora de fase. Então, quando um anda, né, para um lado, o outro anda para o outro. Então, isso aqui quer dizer fisicamente, tá bom? Então, continuando aqui. Tá. Então, só para a gente fazer o link ali. Então, quem vai ser esse autovetor? Né? Na verdade, a gente tem infinitas soluções. Né? Quem vai ser esse valor aqui? Né? Esse U2 de 1, esse U2 de 2. Né? Vai ser qualquer valor aqui, né? Qualquer constante é uma solução. Né? Se for 1, 1,1, 1,2, 1,3, 2, assim vai indo. Então, na verdade, né, os autovetores a gente tem aqui, então, infinitas soluções. Né? A gente tem essa proporção que tem que ser obedecida entre as coordenadas, mas são infinitas soluções. Então, como é que a gente vai definir qual valor a gente vai adotar? Eu posso adotar um valor unitário? Posso, né? Então, aqui eu posso falar que isso aqui vai ser 1, né? Eu vou ter um modo que é 1/3 para 1, pode ser, né? Então, mas enfim, comumente o que a gente faz? A gente faz uma normalização dos modos naturais,
tá? E aí, a partir dessa normalização, todo mundo vai ter a mesma solução, né? Não vai ficar, cada um pode adotar uma constante, tá? E aí, enfim, sempre vai ser uma solução. Então, quem é essa normalização? Aqui é o que a gente já fez, né? Então, vem a equação, ter frequência e modo, né? E aí, a gente vai propor essa normalização aqui, tá? Então, lembra lá que eu falei, ó, lá quando eu estava separando, aquela hora que eu fiz ali na mão, né, que eu falei, eu quero escalar, então eu vou pré-multiplicar pelo transposto. Lembra que eu falei, isso vai voltar a aparecer. Então, aqui já está aparecendo de novo, né? Então, eu vou pegar isso aqui, né, o transposto MU, é um escalar, lembra que eu comentei anteriormente, e vou impor que isso aqui seja unitário, tá? E isso aqui ser unitário, né, na continuidade, né, do curso vai facilitar. Então, na próxima videoaula, a gente vai ver que isso aqui ser unitário facilita bastante quando a gente for resolver a resposta do sistema no tempo, tudo bem? Quando a gente impõe isso aqui, automaticamente a gente obtém isso aqui. Se a gente fizer essa operação agora com a matriz de rigidez, né, isso aqui vai ser o ômega r ao quadrado. Então, nota que isso aqui a gente está impondo. Eu poderia falar que isso aqui é um outro valor. Eu poderia falar que isso aqui é 2, 3, 10, assim vai indo. Mas eu vou impor essa normalização que é feita comumente, tá bom? E aí, como é que a gente obtém isso aqui? Basta olhar para essa equação, né? Então, deixa eu tentar fazer aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Então, se a gente olhar para essa equação aqui de cima, né, que a gente tem, o que a gente tem ali, ó? A equação ali, ela é K, que multiplica U de R, menos ômega ao quadrado M, que multiplica U de R. Isso aqui é igual a zero. Eu tô pegando essa equação aqui de cima, né, ó. Só fiz a operação aqui, né? Então, agora eu vou fazer o quê? Vou pré-multiplicar por o transposto, né? Se a gente pré-multiplicar por o transposto, o que vai acontecer aqui, ó? O transposto vezes K vezes U menos ômega ao quadrado, aqui vai aparecer de novo, né? O transposto, M e U, tá? Isso aqui é igual a zero. Como... desculpa, isso aqui é o R, né? Se eu tô falando de um modo, de um modo específico, eu tô falando da frequência natural relacionada, tá? Então, o que a gente fez? A gente impôs que isso aqui fosse 1, certo? Que é a normalização. Então, automaticamente, esse termo aqui, né, passando o ômega r para o outro lado, vai ser ômega r ao quadrado, tá bom? Essa conclusão aí que a gente chega. Então, agora aqui, deixa eu voltar aqui Vou voltar, né? Vou retomar aquele exemplo que eu acabei de fazer, agora para a gente normalizar, tá? Então, é o mesmo problema aqui, tudo bem? É o mesmo problema, então a gente já tem aqui a matriz de massa, de inércia e a matriz de rigidez, a gente obteve esses autovalores, né, que tem essas frequências associadas. O que a gente obteve no primeiro modo? Esse aqui foi o primeiro modo que a gente obteve, certo? E aí agora eu vou impor a normalização. Lembra da normalização? A normalização é o quê? Então aqui eu estou no primeiro modo, né? Eita, desculpa aqui. A gente não vai ficar feio, mas eu vou riscar, tá? Então, o primeiro modo aqui, transposto, vezes M, vezes o primeiro modo. Isso aqui é igual a 1, né? Então, isso aí que a gente... é a normalização que eu acabei de apresentar, tá? Então, né, aqui tá essa operação. Nota que isso aqui... né, que aqui é o 2 e 1, eu estou chamando de uma constante alfa, só estou mudando o nome, tá? Então, aqui aparece o 1, aqui o M e aqui o U transposto, né? Nota que ele está transposto. Então, esse alfa aqui vai ficar ao quadrado, né? Fazendo a operação, isso aqui vai dar um escalar, né? Então, primeiro aqui a gente vai ter um vetor, quando eu fizer essa operação vai aparecer um vetor 3, 1, né?
e depois, né, menos 3, né, tipo, menos 3 e 1, e depois, quando a gente fizer aqui, vai dar 2, tá? Então, a gente acha que esse alfa aqui, ao quadrado, vai ser igual a 1 meio, né? Então, o alfa vai ser 1 sobre raiz de 2. Então, esse alfa que é esse U2 de 1 aqui, ele é 1 sobre raiz de 2, então aqui a gente tem um modo normalizado. A gente faz a mesma coisa agora para o segundo modo, né? A gente tinha esse segundo modo, impõe essa normalização, né? Agora para o segundo modo, acha o valor de alfa, o alfa de novo vai ser 1 sobre raiz de 2, e esse aqui, então, é o modo normalizado, tá bom? Bom, gente, então era isso que eu tinha para mostrar na videoaula de hoje, né? Então, basicamente, apresentar as frequências e os modos naturais. Eu tentei apresentar aí, né, a questão de como a gente obtém, né, a frequência, né, e os modos de uma forma... tentei explicar bem, né? Talvez tenha ficado um pouco longo ali a parte que eu fiz na mão, mas eu acho que essa parte, eu considero essa parte uma parte essencial, né? Então, da gente entender que quando a gente está falando de frequências e modos naturais, a gente está em situações bem específicas, em que a gente tem um movimento sincronizado do sistema, né? E nessas situações específicas, a gente consegue fazer esse desacoplamento de tempo e espaço, né? E aí, né, o que quer dizer, né, essa sincronia de movimento. É importante isso ter, né, isso tá entendido, assim, por vocês fisicamente, né, o que significa essas frequências e os modos naturais. Então, para cada frequência natural agora, eu vou ter um modo de vibrar associado, que eu não tinha em sistema de 1 grau de liberdade, porque lá não fazia sentido eu falar de forma espacial, porque eu só tinha uma forma de vibrar, né, se eu estivesse falando de um pêndulo, de um oscilador. Agora não, agora eu tenho 2 corpos, né? Então, como é que eu estou vibrando? Então, que nem esse problema aqui, né? Então, no primeiro modo, na primeira frequência lá de raiz de 2 radianos por segundo, eles estão em fase, né, na relação de 3 para 1. No segundo modo, eles estão fora de fase. Ah, poderia ser o segundo modo ao contrário, fora de fase, e o primeiro em fase? Pode, né? Não tem uma ordem certa, né? Em geral, a gente ordena os autovalores, né, em ordem crescente, né, e, consequentemente, as frequências naturais. Mas, enfim, poderia ser ao contrário. Então, isso que é importante, né? Então, a gente tem uma frequência natural, para essa frequência a gente vai ter um modo associado, tá? Então, quando a gente estiver falando de frequências e modos naturais, é assim que o sistema vai responder. Ressaltando, né, uma coisa que eu falei lá antes dessa videoaula, que é a questão que aqui a gente ainda não está resolvendo o sistema no tempo, tá? Eu estou só vendo quem são as frequências e os modos naturais. Quando essas frequências e modos naturais vão aparecer na resposta do meu sistema? Eu ainda não sei. Aí a gente vai deixar para a próxima videoaula, tá bom? Bom, gente, então é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula.